objeto e ao método. Quais são as variações possíveis deste modelo? Nessa questão aí era para responder aquele modelinho que eu fiz para vocês depois que eu passei a teoria do Garófalo, né? Porque quando o Garófalo chama a ciência de criminologia, ele abre uma possibilidade de multiplicidade de objetos. Então era para dizer assim, a criminologia como uma ciência autônoma, era isso que era para estar na resposta. Então para dizer que a partir do momento que ela se torna uma ciência autônoma, o que acontece com ela? Os objetos possíveis passam a ser múltiplos. Então quando você diz que a criminologia, logia, crime, estudo do crime, passa a ser uma ciência com objeto exclusivo do crime, especializada em estudar o crime, o que é estudar o crime? Tem vários aspectos do crime que podem ser eleitos como objeto de abordagem dessa ciência. Então você pode estudar tanto aspectos fáticos quanto aspectos jurídicos do crime, era para mencionar isso. Entre os aspectos fáticos, você vai encontrar possibilidades de vertentes de estudos do criminoso. E aí, já estamos falando das variações possíveis. Essas que você vê no criminoso, você tem como exemplo a antropologia do Lombroso, a antropologia jurídica, ou a psicologia jurídica da atualidade. São ramos possíveis da criminologia. Ainda nos aspectos fáticos, você vai ter aí possibilidades de estudar os fatores criminógenos, que são os fatores que geram a criminalidade. E aí você vai ter vertentes, por exemplo, como a Escola de Chicago, né? Ou como a própria Sociologia Criminal do Henrique Ferri. São possibilidades. E você vai ter aí também possibilidades de estudar ciências criminológicas que estudam política criminal, que são formas de tratamento do crime, dentro dos aspectos fáticos ainda. E aí são teorias que a gente ainda não viu, né? Mas é uma possibilidade. E entre os aspectos jurídicos do crime, você vai abrir uma outra vertente possível. Então você vai ter aí possibilidades de criminologia que estudem aí os elementos jurídicos do crime, ou o tratamento do crime dentro do Estado de Direito. Essas teorias aí vão ser, por exemplo, a teoria do Beccaria, é considerada criminologia, porque trata de um direito penal positivo. A teoria do Weltzell é considerada criminologia, porque trata dos elementos jurídicos que caracterizam o crime, enquanto natureza jurídica mesmo, né? A teoria tripartida, Dolly Cooper, etc. Então era para responder por aí, né? Você tem essas duas possibilidades de objeto. E aí dizer que o método vai variar conforme o objeto e a teoria escolhida. Então, quais são as variações possíveis? Nós já demos alguns exemplos, e aí você vai dizer que você vai ter ciências aí de método, por exemplo, do Lombroso, o antropométrico, e você vai ter ciências de método dialético, que é o caso da Escola de Chicago. São coisas totalmente diferentes. Então, o método vai variar de acordo com a escolha do objeto e de acordo com a teoria adotada. Essa era a resposta do método. Poderia dar um exemplo aí, quando eu pergunto quais as variações possíveis, esses exemplos aí já estão dentro do meu pedido de variações possíveis dentro desse modelo científico. Isso explica porque teorias tão diferentes podem ser consideradas criminologia. Escola de Chicago, essa era a resposta. Tudo bem? Na 2. Detalhe os conceitos da antropologia criminal a partir do evolucionismo e da antropologia biológica. Essa daí, quem respondeu, aí, se a resposta estiver assim, você tem que fazer o caminho evolucionismo, antropologia biológica, antropologia criminal. Esse é o caminho de resposta correta. Então você teria que começar a me falar dos conceitos do evolucionismo. Você vai falar, a teoria evolucionista surge na biologia, com Charles Darwin, e tem os conceitos principais da teoria da seleção natural. E explicar basicamente o que é a teoria da seleção natural. Dizer lá que a teoria da seleção natural é uma modificação genética aleatória que vai fazer com que aqueles que têm modificações mais adaptadas ao meio sobrevivam e reproduzam. Então você tem a primeira modificação e depois a seleção natural de adaptação ao meio. Essa teoria que vem lá da biologia é aproveitada pela antropologia do século XIX,
que é uma antropologia biológica, biologista, que vai desenvolver um conceito aí para estudar as raças. Ela elege as raças como seu objeto de estudo. E vai desenvolver um método antropométrico de medir pessoas para comparar as raças, formulando uma hipótese teórica de que algumas raças seriam diferentes das outras porque seriam mais evoluídas no sentido darwiniano, porque teriam uma adaptação à seleção natural diferente de acordo com o tempo do planeta e no espaço do planeta que elas estavam ocupando. Essa é a ideia. Daí, por isso, a raça branca estaria teoricamente mais tempo no planeta, ocupando espaços mais inóspitos, por isso seria mais evoluída no sentido darwiniano, mais adaptada. Essa é a ideia. E aí, com base nesse modelo da antropologia biológica, dizer que o Lombroso criou a sua teoria da antropologia criminal. Então, ao invés de estudar as raças como objeto, ele escolheu estudar o criminoso exclusivamente como objeto de pesquisa, aproveitando ainda, mantendo o método antropométrico, aquele método de medir gente e comparar dados. E aí ele formulou a hipótese teórica com base nesse modelo, que é a seguinte, que os criminosos, principalmente os violentos, eram sujeitos atávicos, que embora houvesse uma evolução, uma adaptação da maioria das pessoas, da população, durante o período de desenvolvimento e evolução aos critérios de seleção natural, alguns sujeitos continuavam nascendo com atavismos biológicos, que são características que a raça já abandonou há muito tempo, que foram eliminadas por desnecessidade na seleção natural, mas esses sujeitos mantêm. Então, para ele, por causa disso, era possível identificar os criminosos violentos observando as suas características físicas. Aqueles que tivessem características físicas de hominídeos, né, de ancestrais da raça humana, e aí ele lista um conjunto de características, não precisava dizer as características na resposta. Mas se quisesse citar algumas, a resposta ficaria bastante completa. Então, dizer algumas características aí, que ele lista, esse sujeito poderia ser facilmente identificado como criminoso violento, num sentido determinista. Né? O sujeito é violento, tem o que fazer a esse respeito. Seria essa a resposta completa para essa questão. Tudo bem? Na 3, disserte sobre a sociologia criminal de Ferri e as influências conceituais na sua classificação de criminosos. Nessa daí era para dizer dos conceitos da sociologia criminal de Ferri, como ele aproveita os conceitos da sociologia enquanto ciência e desenvolve a sociologia criminal como uma ramificação da sociologia. Para isso, ele vai aproveitar um modelo de sociologia positivista, que reconhece a sociologia como ciência e vai delimitar o objeto da sociologia em torno do fato social, né? E desenvolver para ela métodos de comprovar as suas hipóteses como os métodos estatísticos. Isso vinha da sociologia. Para o Ferri, lá no século XIX, para o Ferri, a sociologia criminal é um ramo da sociologia como ciência maior. Então, ele está se dispondo a estudar o crime como um fato social, como um elemento sociológico. Ele vai conciliar aí perspectivas da teoria do Lombroso, reconhecendo que há tendências biológicas de comportamentos violentos em alguns sujeitos, mas que isso não é totalmente determinista, ou seja, que isso não vai fazer necessariamente com que os sujeitos cometam comportamentos violentos ou criminalidade. Isso vai depender do meio em que eles estejam inseridos. Então, você tem necessariamente uma interação entre as tendências biológicas e o meio a qual a pessoa é exposta. Porque, para ele, todo ser humano é um ser biosocial, tem a interação dessas duas características. Então, o Ferri está aí influenciado conceitualmente, tanto pela tendência lombrosiana, quanto pela tendência de outras vertentes de pensamento, como o socialismo, porque o Ferri era socialista. Ele acredita que existe uma associação do desenvolvimento do ser humano com o desenvolvimento da sociedade.
Então, conforme o ser humano for biologicamente mais desenvolvido, também as sociedades serão mais civilizadas e mais desenvolvidas. Por isso, ele acredita que o socialismo só vai ser possível quando todos os seres humanos estiverem evoluídos no sentido biológico. Então, ele associa essas duas perspectivas. Com base nesse modelo de interação biosocial, o Ferri vai desenvolver aquela sua classificação de criminosos, e aí você teria que dizer qual é a classificação de criminosos de Ferri e demonstrar que é por causa disso que ele escolhe determinadas características, né, como criminosos ocasionais ou habituais, porque isso vai depender da situação social a que a pessoa foi exposta ou foi inserida. Então, seria vincular essa classificação a esse conceito. Tudo bem? Respondeu isso? Entendeu? Eu estou vendo que vocês estão gravando aí as minhas respostas. Né? De quem que é o gravador? Para gravar. Se vocês forem compartilhar essa gravação, eu pediria que vocês compartilhassem também com o segundo ato, se vocês puderem fazer essa gentileza, porque com eles eu não tive tempo de fazer isso, porque a gente não teve uma aula a mais que eu tive hoje. É do lado, para eles poderem ter acesso a isso também. Eu vou, inclusive, informar eles, então, porque eu não gosto de dar tratamento diferenciado para a sala. Às vezes acontece da gente ter menos tempo numa sala do que na outra, mas tem que buscar equanimidade. O noturno, então, coitado, eles não tiveram nem as teorias que vocês tiveram, para vocês pegar aula de outro professor também, se eu acompanho eles não vão ter também tempo de jeito nenhum, né? Porque tudo aconteceu na sexta-noite, palestra, e é o único dia que eu tenho aula. Então vamos lá. Ok, essa daí do Ferri? A próxima. Qual a principal construção de Garófalo para a criminologia e quais as influências conceituais na sua classificação de criminosos? Então, essa resposta era para dizer que a principal contribuição do Garófalo foi, sem dúvida, divulgar o termo criminologia, porque não foi ele que cunhou esse termo, outros autores já usavam esse termo na Europa, mas ele foi o grande divulgador desse termo, criminologia, fazendo essa propositura de que a criminologia fosse uma ciência autônoma. Então, completamente desvinculada da antropologia ou da sociologia, enquanto ciência autônoma, para que ela não precisasse ser ramo de outra ciência, já que ela tinha um objeto de investigação, de estudo exclusivo, que era o próprio estudo do crime, em seus aspectos fáticos e jurídicos, e isso garantia, portanto, que essa ciência pudesse ser autônoma num pensamento positivista. Se tem objeto exclusivo, pode ser ciência autônoma. Né? Então, essa é a perspectiva. A principal contribuição dele foi essa, que é graças a ele, efetivamente, que a criminologia vai se firmar como ciência autônoma a partir do século XIX e vai entrar no século XX como uma ciência descolada dessas outras ciências sociais ou sociais aplicadas. E aí o conceito para a classificação de criminosos é aquela perspectiva do Ferri de que ele vai dizer que as pessoas aí têm que cultivar sentimentos, né, de probidade, piedade, aí, essas ideias de propriedade, né, do Ferri. Então seriam aí um sentimento humanista, moralista, cristão, de piedade, um sentimento de respeito à propriedade como uma conquista do suor, do trabalho, vinculada à propriedade, que é a ideia de um comportamento honesto, do bom pai de família, provedor. Então, o sujeito que compusesse aí essa tríade de comportamento seria considerado um sujeito honesto, bom, né? Bom, né? Enquanto o criminoso seria aquele sujeito que escolhe deliberadamente não cultivar esses sentimentos, né? Ou porque está na sua natureza, ou porque isso é uma escolha deliberada. Independentemente da causa disso, o efeito do Garófalo seria que o sujeito não cultiva esses sentimentos,
não é um cidadão de bem. Essas ideias que até hoje se arrastam do cidadão de bem em contraposição ao criminoso, que é um ser mau, né? Aquele humano que não é direito, né? No qual o tratamento tem que ser recrudescido, porque ele não é igual a mim, né? Ele é um ser que não é um bom cristão, pai de família, honesto, que amealhou propriedade com trabalho, com suor, com morrer. Essa é a ideia. Com base nesse conceito, o Garófalo vai estabelecer uma classificação de criminosos vinculados a esses sentimentos. Então a gente vai ver lá, o criminoso violento é o que não tem piedade, o criminoso que comete crimes contra o patrimônio é que não respeita a propriedade, né? E os criminosos que cometem crimes como estelionato não respeitam a probidade. Então a gente vai ver lá que tem uma vinculação entre a classificação de criminosos e esses 3 P's que são os conceitos. Então, qual é o sentimento que ele desrespeita para poder classificar os... Oi? Dependendo do sentimento desses 3 sentimentos que ele desrespeita, que tipo de criminoso que ele é, né? Tem criminoso que vai desrespeitar mais, que vai respeitar mais de um desses sentimentos. É essa vinculação conceitual com a classificação do Garófalo. Então, a principal era falar que ele contribuiu com essa divisão dos criminosos. A contribuição é a divulgação do termo criminologia e a luta pela criminologia se tornar uma ciência autônoma, desvinculada da sociologia ou da antropologia, como ela vinha aí na tradição da Itália, né, com o Lombroso e com o Ferri. Essa é a contribuição. E aí a segunda parte da resposta é falar da vinculação desses conceitos dos 3 P's e aí a classificação de criminosos. Coloquei também aquilo que eu tinha falado da vitimologia. Também foi importante, podia falar? Podia falar, sem dúvida, que a vitimologia, a partir daí, pode se tornar um ramo de estudo da criminologia. Ótimo. Ok? 5. De 7 acerca das influências liberais e iluministas sobre a escola clássica da criminologia. Todo mundo escreve assim. Eu usei o material da outra sala, mesma coisa. De 7 acerca das influências liberais e iluministas sobre a escola clássica da criminologia. Aí era para fazer aquela vinculação das teorias liberais e iluministas, especialmente do contratualismo, com a propositura de direito positivo do Beccaria. Então, essa questão conceitualmente era um pouco mais trabalhosa, porque você tinha que explicar aquele modelo de Estado que vem do contratualismo, especificamente o contratualismo iluminista do John Locke. Porque é ele que vai pegar a proposta do Hobbes e trazer para uma finalidade liberal burguesa. Ou seja, ele vai dizer da necessidade de um Estado que foi feito por um contrato social, ele aceita a hipótese de legitimação de um Estado formado por um contrato social, mas ele altera a finalidade. Para que essas pessoas constituem o Estado? Constituem o Estado justamente para esse Estado proteger direitos individuais. Então, é aquela ideia de que as pessoas fazem contrato social para ter em contrapartida a proteção do Estado nos seus direitos individuais. Seriam vida, liberdade e propriedade privada. Inclusive, o Beccaria começa um livro assim, né? O primeiro parágrafo dele, ele já vai trazer o modelo do Locke e a finalidade do Estado liberal, que é o Estado de Direito, o Estado moderno. Que é? O Estado de Direito, ele é projetado para proteger direitos individuais. Que lá no modelo do Locke são vida, liberdade e propriedade privada. Qual é a única hipótese em que esse Estado vai proteger direitos individuais? Não vai proteger, né? Porque a proteção, a invocada pelos contratualistas e iluministas, é no sentido de prestação negativa. Proteger direitos é não atacar. Então, proteger vida é não matar, proteger liberdade é não prender, proteger propriedade é não confiscar. Qual seria a única hipótese de exceção a esse modelo, em que o Estado poderia atacar direitos individuais? É somente se o indivíduo atacasse os direitos de outro indivíduo. Então, quando o indivíduo ataca direitos individuais de outro, ele abre a possibilidade para o Estado vir sobre os seus.
Esse seria o modelo. Ou seja, o direito penal, o crime, é a única exceção ao sistema de garantias individuais do Estado liberal iluminista. Por isso, para o Beccaria, o direito penal tem que aparecer aí amarrado completamente pela legalidade, porque esse seria o único caminho que o Estado teria para atacar os meus direitos individuais. Então, para isso, eu tenho que ter um direito penal estritamente positivo. O direito penal tem que estar escrito na lei penal, porque isso é uma garantia de que só vai ser considerado crime aquilo que o próprio povo desejou que fosse crime. Porque no raciocínio iluminista, a lei é sempre feita pelo povo, já que é o povo que elege o parlamento e o parlamento que faz a lei. Então, tudo que for parar na lei é vontade do povo. A lógica é, então, eu só vou ser punido por um crime porque eu desejei que essa conduta fosse crime escrita na lei penal. Eu só obedeço às leis que eu mesmo criei. Isso dá um fundamento completo de legitimidade para a lei penal dentro desse sistema. E é por isso que o Beccaria vai propor estritamente um direito penal vinculado à legalidade absoluta. Todas as condutas, que ele chama de delitos, têm que estar bem escritas na lei penal, e claramente escritas na lei penal. E todas as penas, tanto quanto a espécie quanto a quantidade, têm que estar delimitadas e vinculadas ao delito. Então, tem que ser delito, pena, delito, pena, delito, pena. Isso garante legalidade, desde que essas leis só alcancem condutas posteriores a elas, eu tenho segurança jurídica plena. Legalidade e anterioridade associadas à taxatividade. Só é crime que estiver estritamente escrito na lei. Esses três elementos, legalidade, anterioridade, taxatividade, é que vão garantir a ideia de segurança jurídica. Ok? É isso. A resposta conceitual mais complexa. 6. Detalhe a proposta de Beccaria para o direito penal, especialmente com relação à positivação dos direitos e à finalidade das penas. Aí era para detalhar melhor esse aspecto da teoria. Então a gente vai ver aí que para o Beccaria é necessária a positivação do delito, esse é o fundamento, por causa do princípio da legalidade, de só ser crime exatamente aquilo que está previsto na lei, associado à taxatividade. Isso quer dizer que todos os crimes têm que estar escritos na lei penal, positivados, mas não de qualquer forma. A lei penal tem que ser muito clara ao estabelecer quais são as condutas consideradas crimes. Então, a técnica de positivação tem que estar centrada na conduta. Por isso, essa tradição de positivação da gente trazer o verbo primeiro para dizer qual é o crime. Porque os verbos que são a classe morfológica de palavras nas línguas que vão expressar ações ou omissões humanas. E a ação ou omissão é a conduta. Né? Como eu quero saber qual é a conduta, o melhor jeito de positivar o delito na lei penal é estabelecer a conduta através da forma verbal. Né? E aí, depois disso, todos os complementos verbais que se julgarem necessários, lembrando que só o que tiver na lei penal é que vai compor aquilo que é considerado crime. Taxatividade. Se alguma coisa não estiver escrita lá, é porque não é o crime. Essa é a proposta. Né? Isso garante legalidade, anterioridade, taxatividade e segurança jurídica. Lembrando que isso daí tem que ser anterior ao fato. Em relação à finalidade das penas, como para ele tinha que falar, né, que a pena tem que ter função preventiva, essa é a finalidade. Não pode ter função retributiva, porque isso é típico de uma sociedade de barbárie, e ele está propondo uma civilização. Essas penas vão ter que cumprir necessariamente função preventiva geral e especial. Então, todas aquelas penas que não cumprem função preventiva geral ou especial estão descartadas para o Beccaria. Ele não vai admitir pena de morte, por exemplo, degredo, tortura, cruéis. Né? Essas que só têm função retributiva não podem ser adotadas. Por isso, ele vai propor um sistema de penas
que se centre exclusivamente nas penas privativas de liberdade. Né? A liberdade seria, então, a única pena possível. Lembrando que ele também refuta a pena de confisco, mas aí é em nome de outro princípio, que é o princípio da individuação das penas, ou individualização das penas, tá na mesma uma palavra ou outra. Porque a pena de confisco, ela não ataca só a pessoa que cometeu o crime, mas todos os seus dependentes. Então, com base nesse modelo, a única pena admissível é a pena privativa de liberdade. E aí você tem que vincular a espécie de pena, então que para ele vai ser sempre privativa de liberdade, e a quantidade, que em direito penal a gente chama de quanto, né? Que não é exatamente uma quantidade delimitada, ela pode ser o mínimo e o máximo. Ao crime especificamente. Então, cada conduta, cada delito tem que ter uma pena vinculada assim, e essa pena tem que cumprir as funções preventivas geral e especial. Se quiser explicar, a resposta fica mais completa. Prevenção geral é a função da pena, que faz com que a pena seja um mecanismo de evitar o crime para toda a sociedade, que vendo aquela quantidade de pena, porque o crime é uma relação de custo-benefício, o sujeito acha que o crime não compensa. Então a pena tem que ser grave, tem que ser alta para o pecaria. E no sentido de prevenção especial, seria uma ideia de um criminoso que sofreu a pena não se tornar reincidente. Se a pena for aplicada de maneira eficaz, e aí tiver uma eficácia do sistema judiciário e do sistema carcerário, o sujeito que comete o crime e sofre uma pena não vai voltar a delinquir. Ok? É isso. Tudo bem? Quero dizer isso na sua resposta? Certo. Segundo o modelo finalista, porque a intenção é o elemento fundamental para a compreensão do crime. Então, lá no modelo finalista, do Welsel, o que importa para a composição do crime é a intenção do sujeito que pratica a conduta. Por quê? Porque para eles, olha isso precisa ser dito na resposta. O sistema jurídico penal é um sistema que vai estabelecer aí condutas que sejam necessariamente associadas à proteção de bens jurídicos. Então, só vai ser crime aquilo que protege um bem jurídico penalmente tutelado. Cada crime está vinculado ao bem jurídico que ele tutela, que ele protege. Então, por que no modelo finalista é assim? Porque eu tenho que verificar que a finalidade do sujeito está orientada para lesar aquele bem jurídico em específico. Essa é a resposta principal. É porque no modelo finalista, toda conduta criminosa, ela tem por objetivo tutelar, proteger um bem jurídico, que é considerado juridicamente relevante, penalmente relevante. Então, eu preciso avaliar aí, dentro desse modelo, por que a pessoa e o sujeito vai considerar que isso daí é tão importante, é tão relevante, que aí o cara vai ter que ter o dolo, a intenção orientada para lesar esse bem jurídico, ok? Essa é a resposta. É porque eu tenho que aferir, essa seria uma boa resposta. Se a intenção do sujeito está orientada para lesar aquele bem jurídico em específico. É isso, né? É essa perspectiva da intenção para a compreensão do crime. Ok? Essa é a ideia. Por isso que, via de regra, todos os crimes são dolosos. Porque a intenção tem que estar direcionada a lesar o bem jurídico. Eu só vou considerar a conduta culposa como também passível de punição, porque aí, nesse caso, você vai ter um resultado que lesou um bem jurídico, que é considerado tão importante que, mesmo assim, eu vou punir a conduta sem intenção. Essa é a ideia. Né? 8. Explore a teoria tripartida do crime com destaque para os elementos da formação da culpabilidade. Então, aí você teria que me dizer que o crime no modelo da teoria finalista, do Welsel, é um fato típico, antijurídico e culpável. Não basta a aferição de tipicidade, ou seja, o crime tem que ser fato típico, isso vem lá desde o Beccaria, ou seja, os fatos, a conduta tem que se encaixar perfeitamente na previsão legal. Mas, além disso, não necessariamente todos os fatos típicos serão contrários ao direito. Só serão contrários ao direito se o sistema jurídico considerar aquilo uma ilicitude, um descumprimento do dever.
Se eu tiver alguma norma permissiva dessa conduta, eu vou eliminar a antijuridicidade. E, por fim, só vai ser considerada crime a conduta que tiver o elemento da culpabilidade, por causa dessa ideia da intenção de lesar o bem jurídico. Então, via de regra, só são crimes as condutas dolosas e as culposas estariam aí previstas, porque a gravidade do resultado é extremamente grande. Então, os elementos da formação da culpabilidade são exclusivamente o dolo e a culpa. Só se admite crime na modalidade culposa e na modalidade dolosa, sendo que o dolo vai ter uma variação de classificações aí e a culpa vai ter requisitos de formação, negligência, imprudência e imperícia. Se isso não tiver configurado, eu não estou diante de uma conduta criminosa. Se o legislador estabelecer no sistema legal causas de exclusão da culpabilidade, eu vou ter esse último elemento de culpabilidade afastado. E aí o delito não vai estar completo. Então, é para dizer, quando não há culpabilidade, ou seja, dolo ou culpa, configurados legalmente, não há crime. Não é que há crime e não há pena. Porque eles fazem parte dos elementos do crime dentro da teoria tripartida. Ok? E aí, na 9, era para você detalhar isso. Quais são as espécies de dolo e de culpa, e era para dar exemplos no caso. Então, na 9, era para dizer as espécies. Dolo tem dois tipos, dolo direto ou indireto. Dolo direto é aquele que a pessoa efetivamente deseja um resultado, e aí esse resultado pode se configurar ou não. Se não se configurar de acordo por razões alheias à vontade do sujeito, eu estou diante de uma tentativa. Se se configurar, eu tenho o dolo direto formado com perfeição. Então, o sujeito tem realmente a intenção, a vontade de lesar aquele bem jurídico protegido. No dolo indireto, a gente tem duas espécies. Tem o pré-ter-dolo e tem o dolo eventual. Aí era para dizer que no pré-ter-dolo você tem a intenção direcionada a lesar um bem jurídico e acaba lesando o outro. Né? Nesse caso, você vai ser punido dolosamente pela conduta intencional. Então, você vai ser punido na modalidade dolosa por aquela conduta que era a sua finalidade principal. Você queria lesar aquele bem jurídico. Em relação ao outro resultado praticado, né, que não foi desejado, a lesão a outro bem jurídico, você pode ser punido na modalidade culposa também, desde que haja previsão de modalidade culposa para esse resultado. Não necessariamente. Então, exemplo. Se a pessoa queria praticar uma lesão corporal e acabou ocasionando o resultado morte, né? Então ela vai dar um tiro na perna, mas aí dá gangrena na perna, ou a bala ricocheteia, pega na cabeça de outra pessoa. Né? Então ela vai ser punida dolosamente pela lesão corporal ou pela tentativa de lesão corporal, se não teve o resultado, e culposamente pelo homicídio. Por que o resultado morte é considerado tão grave pelo legislador que tem a modalidade culposa? O bem jurídico protegido vida é tão importante que tem a modalidade culposa. Outro exemplo agora, se a pessoa fosse atirar na perna do sujeito, a bala ricocheteia e pega no carro, no tanque de gasolina, explode o carro do cara, né? Supõe, uma hipótese como essa, o sujeito aí responderia dolosamente pela intenção, que é a lesão corporal. Se a bala não pegou, tentativa dolosa de lesão corporal. E não responderia nada em relação ao outro resultado, porque não existe modalidade culposa para dano. Porque o legislador considerou que esse crime não lesa bem jurídico importante o suficiente para punir o resultado na modalidade culposa. Então depende do caso, né? Seria isso o exemplo. E aí, o dolo eventual, que é outro tipo de dolo indireto, seria aquele caso em que aqueles três requisitos, né? O sujeito não deseja o resultado, mas o resultado é previsível e ele assume o risco de produzir. São esses três requisitos. Configurados esses requisitos, o sujeito é considerado dentro de uma conduta dolosa. Exemplo, beber e dirigir em alta velocidade dentro da cidade
Se o resultado é previsível, não desejado, e o sujeito assumiu o risco de produzir, eu estou diante de dolo eventual. E aí depois você tem as hipóteses de culpa, né? Aí tinha que dizer negligência, imprudência e imperícia. Tinha que mostrar que a negligência é falta do dever objetivo de cuidado, que a imprudência é uma atitude perigosa, né, que não se deve tomar, e que a imperícia é incapacidade técnica para determinada função, atestado pelos órgãos responsáveis para determinar a capacidade técnica. Se for uma dessas três hipóteses, é culpa. Fora dessas três hipóteses, não é culpa. E aí podia dar exemplos em cada um desses casos aí, de negligência, imprudência e imperícia. E era para mencionar também a culpa consciente, que tem uma linha tênue em relação ao dolo eventual. Porque nesse caso, o sujeito aí não deseja o resultado é previsível, então o que caracteriza a culpa consciente em relação à inconsciente? É a previsibilidade. Se o resultado for previsível, eu tenho culpa consciente, mas o sujeito não assume o risco. Então é esse terceiro elemento que diferencia do dolo eventual. O sujeito não deseja, é previsível o resultado do risco de culpa consciente, mas ele não assume o risco de produzir. Por isso, ele acha que vai conseguir. Porque o sujeito tem certeza, tem fé que ele é sortudo, que Deus protege, essas coisas, né? Que não vai acontecer nada de mal com ele. Ou seja, né, o critério é altamente subjetivista, né, completamente. Aí, na 10, era para você determinar aí os conceitos de consumação e exaurimento e as espécies do crime contra resultado, segundo a teoria finalista. Então, nessa daí era para dizer que a consumação para a teoria finalista é o resultado. O que seria isso? A lesão ao bem jurídico protegido. Então, dependendo do bem jurídico protegido, no momento em que esse bem jurídico for efetivamente lesionado, você tem a consumação do delito. O delito está pronto. Então, se você tem um bem jurídico que é material, como a vida, por exemplo, só vai ter bem jurídico aí, lesionado, resultado, quando você tiver um cadáver, uma morte. Essa é a consumação. Mas se você tiver um bem jurídico protegido imaterial, como por exemplo a administração pública, você vai ter o resultado ou a consumação no momento em que o sujeito fere a administração pública ou nos outros casos de bem jurídico imaterial, saúde pública, segurança pública, todos esses bens jurídicos imateriais, né? Então a consumação é no momento em que o bem jurídico tutelado pelo delito é ferido, efetivamente. Aí você tem o exaurimento, seria o resultado material decorrente de crimes que não exigem resultado material para sua consumação. E aí a gente já vai para a classificação. Dentro das espécies de crime, você tem aí como possibilidade crimes materiais e crimes formais. Os crimes materiais são aqueles cujo bem jurídico protegido é material. Por isso, eles exigem resultado material para a consumação. Só vai haver o crime quando há uma alteração no mundo concreto material. Então, o resultado material se produz. E você vai ter o crime formal quando é dispensável o resultado material para a consumação do delito. Porque o bem jurídico protegido é imaterial. Dentro dos crimes formais, você tem os crimes estritamente formais, que são aqueles nos quais o resultado material é possível, mas é dispensável. E aí, se o resultado material acontecer, é o que eu vou chamar de exaurimento. Então, um conceito bom de exaurimento, ele é o resultado material possível no crime formal. É isso. Se ele acontecer, eu estou diante do exaurimento. Aí tem aqueles exemplos, fraude contra seguro, ou crime de corrupção, que aí se consuma o crime no momento da conduta. Se o sujeito chegar a receber o dinheiro ou não, isso daí é mero exaurimento, que seria o resultado material decorrente da conduta, mas não é aí que está a proteção ao bem jurídico.
Indiretamente. Quando o bem jurídico protegido é imaterial, os crimes são formais. Só que tem dois tipos de crimes formais. Aqueles nos quais o resultado material é possível, mas é dispensável, porque o bem jurídico é imaterial. Esses são meramente formais. E aqueles nos quais o resultado material é impossível. Nunca vai haver resultado material. Esses são considerados os crimes de mero resultado material. Esses são considerados os crimes de mera conduta, né? Em que não só o resultado material é inexigível, como também é impossível. Aí, para dar os exemplos, aí eu estabeleci, eu falei, o crime de violação de domicílio, por exemplo. Esse é um típico crime de mera conduta, em que a conduta, o resultado e a lesão ao bem jurídico, essas três coisas se confundem no mesmo momento. Então, se não houve ruptura de obstáculos para entrar na casa, o sujeito só pula o muro. Ele saiu daqui e foi parar aqui. Essa é a conduta. Violar domicílio. Né? A conduta, o resultado é esse, violar domicílio, e a lesão ao bem jurídico é essa, violar domicílio. Essas três coisas se confundem. Conduta, resultado, né? Juntas no mesmo momento, por isso são crimes considerados de mera conduta. Ok? Eram essas as classificações. Quanto às espécies de crime, aí o resultado e os conceitos de consumação e exaurimento. Tranquilo? Com alguma dúvida? Ok. E na 11 dizia aí, explique por que, para a teoria ecológica, os agrupamentos humanos se assemelham à estratégia de sobrevivência dos demais seres vivos. Aí eu já estou dentro da primeira fase da escola de Chicago. Então ela era para dizer ali dentro da teoria ecológica da escola de Chicago, que você está diante de um modelo que é extraído da biologia para a escola de Chicago. Os agrupamentos humanos se assemelham a todas as formas e estratégias de sobrevivência dos animais. E como o ser humano é um animal social, que faz essa opção por viver em grupos e não viver isoladamente, você vai estabelecer aí estratégias de relações em que todos se beneficiem da convivência coletiva. Então você vai ter aí, muito parecido com o que acontece no mundo animal, a possibilidade de relação simbiótica, ou relação de dependência, ou relação de interação, em que um explora aí a energia produzida pelo outro para realizar a sua própria sobrevivência. Isso são relações típicas do mundo animal, que numa relação de coletividade, alguns trabalham, outros não. Ou seja, alguns produzem energia, outros produzem alimentos. Essa é a ideia, né? Porque aí no mundo biológico, quando você tem agrupamentos de seres vivos, isso está associado na biologia como uma estratégia de sobrevivência. Os seres vivos não se agrupam porque se amam. Né? Os seres vivos na biologia se agrupam porque essa é a melhor forma de sobreviver. Porque isoladamente eles não conseguiriam suportar as intempéries naturais. Então você junta todo mundo para se proteger das intempéries, faz uma divisão de tarefas no sentido coletivo e todo mundo entra em colaboração. E aí isso seria uma possibilidade de divisão, de distribuição de tarefas, relações de mútuo, né, de dependência coletiva em relação à produção de um mesmo resultado. Mas você vai encontrar também relações de simbiose ou relações de dependência no sentido de sugar energia, em que os seres vivos se aproveitam da produção de energia de uns, enquanto os outros preferem trabalhar o menos possível, economia de energia. Então os agrupamentos humanos se assemelham a estratégias de sobrevivência nesse sentido. Você vai encontrar em agrupamentos humanos essas reuniões, as pessoas escolhem viver coletivamente por estratégias diversas. Ou porque existe uma necessidade de colaboração para alcançar um resultado